Helena Vasquez era apenas uma jovem órfã quando sua vida tomou um rumo inesperado. Aos 19 anos, forçada pelas circunstâncias e pela ganância de seus tios, ela se viu diante de uma proposta impossível: casar-se com Dante Rossi, um bilionário de 45 anos que ela nunca havia conhecido. O que deveria ser o pior dia de sua vida se tornou o início de algo extraordinário. Esta é a história de como um casamento arranjado se transformou na mais improvável e bela jornada de amor. Uma história sobre segundas chances, sobre encontrar luz onde só havia escuridão, e sobre descobrir que, às vezes, o destino nos leva pelos caminhos mais tortuosos para nos entregar exatamente aquilo que nosso coração precisa. Se você acredita em histórias que tocam a alma, se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, então esta história é para você. Mas antes de mergulharmos nessa jornada emocionante, deixe seu gostei para que mais pessoas possam conhecer esta história. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e nos comentários, escreva seu nome e sua cidade. Quem sabe sua cidade não aparece em uma próxima história especial. Prepare-se para uma história que vai fazer você acreditar que milagres acontecem quando menos esperamos. Prepare-se para conhecer Helena e Dante e descobrir como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Esta é a história de como dois corações feridos encontraram a cura um no outro. A vida de Helena Vasquez foi marcada pela tragédia desde muito cedo. Aos 16 anos, seu mundo se despedaçou em uma única noite quando seus pais morreram em um terrível incêndio em casa. Ela ainda se lembrava daquela madrugada com uma clareza que doía. O cheiro acre da fumaça, os gritos desesperados dos vizinhos, a sensação de impotência enquanto assistia às chamas devorarem tudo o que conhecia como lar. Helena ficou sozinha no mundo, vulnerável e quebrada, sem ninguém em quem se apoiar, exceto seus tios Augusto e Carmen, que a acolheram com evidente relutância. Desde o início, Helena sentia o peso de ser vista como um estorvo. Eles a tratavam como uma obrigação inconveniente, constantemente lembrando-a do sacrifício que faziam ao sustentá-la. Embora Helena fosse naturalmente gentil e bondosa, a frieza deles a fazia sentir-se uma estranha na própria casa. Ela passava horas em seu pequeno quarto nos fundos, escovando seus longos cabelos castanhos e olhando pela janela, imaginando como seria sua vida se seus pais ainda estivessem vivos. Aos 19 anos, Helena havia se tornado uma jovem de beleza impressionante. Sua pele morena brilhava com radiância natural. Seus olhos expressivos eram capazes de transmitir cada nuance de emoção, emoldurados por sobrancelhas delicadas e cílios longos. Sua beleza era inegável, mas havia se tornado tanto uma bênção quanto uma maldição. Augusto e Carmen viam sua crescente beleza não como um presente, mas como uma oportunidade, uma ferramenta que poderiam usar para resolver seus próprios problemas financeiros. Quando Helena completou 19 anos, os sussurros começaram. Seus tios conversavam em tons baixos durante a madrugada, suas vozes impregnadas de ganância e cálculo. Helena não compreendia completamente o que estava acontecendo até o dia em que eles se sentaram na sala de jantar mal iluminada com expressões sombrias. Helena, começou Augusto, seu tom desprovido de qualquer carinho. Tomamos uma decisão sobre seu futuro. Você vai se casar com Dante Rossi. O coração de Helena parou. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Dante Rossi? Dante Rossi é um bilionário, acrescentou Carmen com um sorriso distorcido. Ele concordou em se casar com você em troca de nos ajudar com alguns problemas financeiros. O estômago de Helena se revirou violentamente. Dante Rossi. O nome era conhecido em toda Buenos Aires. Era um poderoso empresário de 45 anos, temido e respeitado por todos no mundo dos negócios. Sua fortuna foi construída através de empresas implacáveis e seu rosto estava estampado em inúmeras revistas financeiras. Mas mais do que isso, ele era velho. Tinha mais que o dobro da idade de Helena. A ideia de ser entregue a um homem muito mais velho, alguém que não conhecia e com quem nunca havia falado, fazia seu estômago embrulhar. Não, disse Helena,
balançando a cabeça em descrença. Vocês não podem me obrigar a fazer isso. Mas a expressão de Augusto endureceu. Podemos e já fizemos, disse ele friamente. Você acha que temos te sustentado todos esses anos por caridade? Está na hora de retribuir. O coração de Helena martelava violentamente contra seu peito, lágrimas queimando seus olhos. Por favor, implorou, sua voz embargada. Não quero isso. Ele é velho demais para mim. Não posso me casar com ele. Mas a expressão de Carmen permaneceu fria como pedra. Você não tem escolha, disse ela com desdém. O casamento é em 3 semanas. Helena correu para seu quarto, desabando na cama enquanto soluços sacudiam seu corpo. Sua mente disparava, tentando encontrar uma saída, mas não havia nenhuma. Seus tios tinham controle completo sobre sua vida. Os dias seguintes passaram em uma névoa de pavor e desespero. Helena mal conseguia comer ou dormir. Seu rosto, outrora radiante, tornou-se pálido e abatido. Ela se sentia como uma prisioneira, presa em um destino do qual não podia escapar. Ela imaginava Dante Rossi, visualizando-o como um homem frio e cruel, que a trataria como uma possessão em vez de uma pessoa. O pensamento de ser forçada a compartilhar uma vida, uma cama, com alguém tão mais velho, fazia seu peito apertar de terror. A vida de Helena Vasquez foi marcada pela tragédia desde muito cedo. Aos 16 anos, seu mundo se despedaçou em uma única noite quando seus pais morreram em um terrível incêndio em casa. Ela ainda se lembrava daquela madrugada com uma clareza que doía. O cheiro acre da fumaça, os gritos desesperados dos vizinhos, a sensação de impotência enquanto assistia às chamas devorarem tudo o que conhecia como lar. Helena ficou sozinha no mundo, vulnerável e quebrada, sem ninguém em quem se apoiar, exceto seus tios Augusto e Carmen, que a acolheram com evidente relutância. Desde o início, Helena sentia o peso de ser vista como um estorvo. Eles a tratavam como uma obrigação inconveniente, constantemente lembrando-a do sacrifício que faziam ao sustentá-la. Embora Helena fosse naturalmente gentil e bondosa, a frieza deles a fazia sentir-se uma estranha na própria casa. Ela passava horas em seu pequeno quarto nos fundos, escovando seus longos cabelos castanhos e olhando pela janela, imaginando como seria sua vida se seus pais ainda estivessem vivos. Aos 19 anos, Helena havia se tornado uma jovem de beleza impressionante. Sua pele morena brilhava com radiância natural, seus olhos expressivos eram capazes de transmitir cada nuance de emoção, emoldurados por sobrancelhas delicadas e cílios longos. Sua beleza era inegável, mas havia se tornado tanto uma bênção quanto uma maldição. Augusto e Carmen viam sua crescente beleza não como um presente, mas como uma oportunidade, uma ferramenta que poderiam usar para resolver seus próprios problemas financeiros. Quando Helena completou 19 anos, os sussurros começaram. Seus tios conversavam em tons baixos durante a madrugada, suas vozes impregnadas de ganância e cálculo. Helena não compreendia completamente o que estava acontecendo até o dia em que eles se sentaram na sala de jantar mal iluminada com expressões sombrias. Helena, começou Augusto, seu tom desprovido de qualquer carinho. Tomamos uma decisão sobre seu futuro. Você vai se casar com Dante Rossi. O coração de Helena parou. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Dante Rossi? Dante Rossi é um bilionário, acrescentou Carmen com um sorriso distorcido. Ele concordou em se casar com você em troca de nos ajudar com alguns problemas financeiros. O estômago de Helena se revirou violentamente. Dante Rossi. O nome era conhecido em toda Buenos Aires. Era um poderoso empresário de 45 anos, temido e respeitado por todos no mundo dos negócios. Sua fortuna foi construída através de empresas implacáveis e seu rosto estava estampado em inúmeras revistas financeiras. Mas mais do que isso, ele era velho. Tinha mais que o dobro da idade de Helena. A ideia de ser entregue a um homem muito mais velho, alguém que não conhecia e com quem nunca havia falado, fazia seu estômago embrulhar. Não, disse Helena,
balançando a cabeça em descrença. Vocês não podem me obrigar a fazer isso. Mas a expressão de Augusto endureceu. Podemos e já fizemos, disse ele friamente. Você acha que temos te sustentado todos esses anos por caridade? Está na hora de retribuir. O coração de Helena martelava violentamente contra seu peito, lágrimas queimando seus olhos. Por favor, implorou, sua voz embargada. Não quero isso. Ele é velho demais para mim. Não posso me casar com ele. Mas a expressão de Carmen permaneceu fria como pedra. Você não tem escolha, disse ela com desdém. O casamento é em 3 semanas. Helena correu para seu quarto, desabando na cama enquanto soluços sacudiam seu corpo. Sua mente disparava, tentando encontrar uma saída, mas não havia nenhuma. Seus tios tinham controle completo sobre sua vida. Os dias seguintes passaram em uma névoa de pavor e desespero. Helena mal conseguia comer ou dormir. Seu rosto, outrora radiante, tornou-se pálido e abatido. Ela se sentia como uma prisioneira, presa em um destino do qual não podia escapar. Ela imaginava Dante Rossi, visualizando-o como um homem frio e cruel, que a trataria como uma possessão em vez de uma pessoa. O pensamento de ser forçada a compartilhar uma vida, uma cama, com alguém tão mais velho, fazia seu peito apertar de terror. Nos 2 dias seguintes ao encontro na gala, Helena não conseguiu tirar Dante Rossi da cabeça. Contrariamente ao que esperava, ele não havia sido frio ou intimidador. Havia sido compreensivo, mas isso apenas tornava tudo mais confuso. Na manhã do dia anterior ao casamento, Helena estava sentada em seu quarto quando ouviu vozes altas vindas da sala. Curiosa e preocupada, ela se aproximou da porta entreaberta. Não pode simplesmente cancelar agora. A voz de Augusto estava desesperada. Ele disse que se ela não quiser, ele encontrará outra forma de nos ajudar, respondeu Carmen, mas sua voz traía nervosismo. Você não entende, disse Augusto. As dívidas são maiores do que contamos para ele. Se ela não se casar, estaremos arruinados. Perderemos tudo. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. As dívidas eram maiores? Que outras mentiras seus tios haviam contado? E a casa dos pais dela? Perguntou Carmen. Já foi hipotecada. Se não conseguirmos esse dinheiro, perdemos ela também. Helena teve que se apoiar na parede. A casa de seus pais, a única conexão real que tinha com eles, também estava em risco. Naquela noite, ela tomou sua decisão. Na manhã do casamento, enquanto se vestia no simples vestido branco que Carmen havia comprado, Helena olhou para si mesma no espelho. Sua pele estava pálida, seus olhos mostravam o peso das noites sem dormir. Ela parecia uma deusa, mas por dentro se sentia vazia. Quando chegou à igreja, viu Dante esperando no altar. Ele estava impecável em seu smoking preto, mas quando seus olhos se encontraram, ela viu algo que não esperava. Preocupação. Caminhando pelo corredor com passos hesitantes, Helena sentiu como se estivesse caminhando para sua própria execução. As palavras do padre eram um borrão distante. Você, Helena Vasquez, aceita Dante Rossi como seu marido? Helena olhou para Dante. Seus olhos azuis estavam fixos nela, pacientes, sem pressão. Ela podia sentir que ele realmente a deixaria escolher, mesmo naquele último momento. Mas pensando em seus pais, na casa que poderia perder, na falta de alternativas reais, ela sussurrou. Eu aceito. A mão de Dante foi surpreendentemente gentil ao deslizar o anel em seu dedo. Quando ele se inclinou para beijá-la, seus lábios apenas roçaram sua bochecha, um gesto respeitoso que de alguma forma a tranquilizou e confundiu ao mesmo tempo. Aplausos ecoaram pela igreja, mas Helena sentia apenas um peso crescente no peito. Ela agora era Helena Rossi, esposa de um bilionário, um título que nunca havia desejado. A recepção passou como um borrão. Helena sentou-se ao lado de Dante na mesa principal, suas mãos rigidamente cruzadas no colo. Dante conversava com os convidados com charme natural, mas Helena mal ouvia uma palavra. Seus olhos permaneciam baixos, seu coração martelando com um medo silencioso,
sobre o que a aguardava naquela noite. Quando a recepção terminou, Dante a guiou até o carro que os esperava. A viagem até sua cobertura foi silenciosa, a tensão entre eles densa e palpável. Helena se sentou rigidamente ao lado dele, suas mãos firmemente cruzadas, enquanto observava as luzes da cidade passarem pela janela. Quando finalmente chegaram ao edifício residencial mais luxuoso de Buenos Aires, Helena sentiu seu estômago se contrair. A cobertura era imensa, com vidros do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade. "Está cansada", disse Dante calmamente quando chegaram ao hall de entrada. "Você deveria descansar." A respiração de Helena hesitou. "Eu não estou pronta", ela sussurrou. Os olhos de Dante se suavizaram. "Eu entendo", disse ele simplesmente. "Boa noite, Helena." E com isso, ele se dirigiu para outro corredor, deixando-a sozinha no vasto hall de mármore. Helena permaneceu ali por um longo momento, confusa e aliviada. Lentamente, ela explorou aquele que agora era seu novo lar, até encontrar um quarto obviamente preparado para ela. Delicado, feminino, com vista para o jardim na cobertura. Enquanto se preparava para dormir naquela primeira noite como esposa de Dante Rossi, Helena se perguntou se talvez, apenas talvez, ela havia subestimado completamente o homem com quem havia se casado. Talvez, apenas talvez, aquele casamento forçado pudesse se tornar algo diferente do que ela temia. Do outro lado da cobertura, Dante permanecia acordado em seu escritório, olhando para a cidade lá embaixo, perguntando-se se havia feito a coisa certa ao aceitar este arranjo estranho. Uma coisa era certa. Aquela jovem assustada havia despertado algo nele que pensava estar morto há muito tempo. Alguma coisa que poderia mudar ambas as suas vidas para sempre. A primeira manhã como Helena Rossi chegou com uma suavidade que ela não esperava. O quarto estava banhado pela luz dourada do amanhecer portenho e pela primeira vez em semanas ela havia dormido profundamente. Talvez fosse o alívio de saber que suas piores expectativas não haviam se concretizado na noite anterior. Vestindo um roupão de seda que encontrou no closet, obviamente colocado ali para ela, Helena saiu do quarto hesitantemente. O aroma de café fresco a guiou até uma cozinha moderna e espaçosa, onde encontrou Dante sentado à mesa, lendo jornal em um tablet enquanto tomava café. Ele estava vestido casualmente, uma camisa branca de linho e calças escuras, e parecia mais jovem, menos intimidador que na noite anterior. Quando a viu, ele ergueu os olhos e sorriu levemente. "Bom dia", disse ele pousando o tablet. "Dormiu bem?" Helena assentiu, ainda se sentindo deslocada naquele ambiente luxuoso. "Obrigada por ontem à noite. Não precisa me agradecer por tratar você com respeito", disse Dante simplesmente. "É o mínimo que você merece." Ele se levantou, servindo uma xícara de café para ela. "Prefere açúcar ou adoçante?" "Açúcar, por favor." Helena aceitou a xícara, notando como ele era atencioso aos pequenos detalhes. Eles tomaram café em um silêncio não totalmente desconfortável. Helena observava Dante discretamente, tentando reconciliar o homem gentil à sua frente com o empresário impiedoso que conhecia por reputação. "Helena", disse Dante finalmente, "gostaria de te mostrar algo. Se você quiser, claro." Curiosa, ela o seguiu através da cobertura até chegarem a uma porta que ele abriu com um código digital. Do outro lado, havia algo que tirou o fôlego de Helena. Um laboratório tecnológico de última geração. Telas gigantes exibiam códigos complexos, gráficos e diagramas que Helena não conseguia compreender. Havia equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. "Meu Deus", sussurrou Helena, "o que é tudo isso?" "É meu projeto pessoal", disse Dante, caminhando até uma das estações de trabalho. "Algo em que venho trabalhando há 3 anos. Ele tocou uma tela e uma interface elegante apareceu. É uma inteligência artificial, mas não para negócios. É para terapia. Helena o olhou com surpresa.
Terapia? Sim. A voz de Dante ficou mais suave, quase vulnerável. Para pessoas que perderam entes queridos, para ajudá-las a processar o luto. Helena sentiu seu coração acelerar. Por quê? Dante hesitou, então se virou para ela. Porque minha primeira esposa morreu de câncer há 5 anos, e eu nunca consegui superar adequadamente. A revelação a atingiu como um soco. Helena não sabia que ele havia sido casado antes. Ela se chamava Isabela, continuou Dante, seus olhos fixos na tela. Lutou contra a doença por 2 anos. Eu tinha todo o dinheiro do mundo, os melhores médicos, mas não pude salvá-la. Sinto muito, disse Helena sinceramente. Depois que ela morreu, mergulhei no trabalho. Construí um império para esquecer a dor. Mas... Ele pausou. A dor nunca vai embora realmente, não é? Apenas aprendemos a conviver com ela. Helena assentiu, entendendo perfeitamente. É como perder os pais. A ausência nunca deixa de doer. Dante a olhou com uma compreensão silenciosa. Exato. Foi por isso que comecei este projeto. Pensei que talvez pudesse ajudar outras pessoas a não ficarem perdidas como eu fiquei. Helena se aproximou de uma das telas, observando os códigos complexos. E funciona? Está começando a... Mas há um problema. Dante suspirou. Sou bom com a parte técnica, mas terrível com interface e design emocional. Preciso de alguém que entenda tanto de arte quanto de emoções humanas. Helena tocou suavemente a tela. Posso ver como funciona? Para sua surpresa, Dante não hesitou. Claro. Nas horas seguintes, Dante mostrou a Helena como sua IA funcionava. Era impressionante. Um sistema que podia analisar padrões de fala, detectar estados emocionais e responder de forma empática. Mas Helena imediatamente viu onde estava o problema. É muito frio, disse ela honestamente. Parece uma máquina tentando ser humana. Em vez de se ofender, Dante assentiu. Exato. Como posso torná-la mais... humana? Helena estudou a interface por um momento. Posso tentar algumas coisas? Talvez criar mock-ups de como poderia ser? Você faria isso? A surpresa genuína na voz de Dante a tocou. Estudei design antes de tudo mudar. E entendo o que é perder alguém importante. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina surpreendente. Helena acordava, tomava café com Dante, e então trabalhavam juntos no laboratório. Ela começou redesenhando a interface da IA, criando elementos visuais mais calorosos, mais humanos. E se, em vez de texto puro, ela usasse elementos visuais? Sugeriu Helena, mostrando seus esquetes para Dante. Cores que mudam baseadas no humor da pessoa, talvez pequenas animações que respondem aos sentimentos. Dante observava fascinado, enquanto Helena trabalhava. Ela era brilhante. Tinha uma intuição natural para design que ele jamais poderia desenvolver. Mais que isso, ela entendia a dor de uma forma que dava profundidade ao projeto. É genial, disse ele, observando enquanto Helena criava uma nova interface. Como pensou nisso? Quando meus pais morreram, eu desenhava compulsivamente, explicou Helena. Era a única forma de expressar o que estava sentindo. Às vezes as palavras não são suficientes. Conforme trabalhavam juntos, a tensão inicial entre eles começou a se dissipar. Helena descobriu que Dante era gentil, inteligente e profundamente empático sob sua fachada empresarial. Ele, por sua vez, ficava fascinado pela criatividade e sensibilidade de Helena. Uma tarde, enquanto testavam uma nova versão da IA, algo inesperado aconteceu. Olhe isso, disse Helena, apontando para a tela. Ela está respondendo de forma diferente. A IA havia desenvolvido uma resposta completamente nova para uma pergunta sobre perda. Em vez de sua resposta padrão, ela havia gerado algo quase poético. Como isso é possível? Perguntou Dante, franzindo a testa. Talvez ela esteja aprendendo conosco, sugeriu Helena. Com nossas conversas, nossas emoções.
Dante a olhou intensamente. Você acha que ela está desenvolvendo consciência? Não sei, mas está definitivamente evoluindo. Naquela noite, eles trabalharam até mais tarde que o usual. Quando Helena finalmente se levantou para ir para seu quarto, Dante a segurou suavemente pelo pulso. Helena, disse ele, sua voz baixa. Obrigado por tudo isso. Não sei quando foi a última vez que me senti tão vivo trabalhando em algo. Helena olhou para ele, notando como seus olhos pareciam diferentes, mais calorosos, mais abertos. Eu também, admitiu ela. Faz muito tempo que não me sinto útil. Eles ficaram assim por um momento muito próximos, uma tensão diferente crescendo entre eles. Então Dante soltou seu pulso suavemente. Boa noite, Helena. Boa noite, Dante. Uma semana depois, eles tiveram um avanço significativo. A IA havia passado em todos os testes preliminares e estava pronta para um teste beta limitado. Conseguimos, disse Helena, olhando para os resultados na tela. Ela realmente funciona. Dante a observava com um sorriso que ela nunca havia visto antes. Genuíno, alegre, quase jovem. Não, você conseguiu. Sem você, ela seria apenas código frio. Nós conseguimos, corrigiu Helena firmemente. Na empolgação do momento, Dante a pegou e a girou no ar. Helena riu, uma risada verdadeira que ele nunca havia ouvido. E quando ele a colocou de volta no chão, eles ficaram muito próximos. O sorriso de Helena desapareceu lentamente conforme ela percebeu a proximidade. Os olhos de Dante escureceram, sua mão subindo para tocar sua bochecha suavemente. Helena, sussurrou ele. Desta vez, foi ela quem se inclinou para a frente, seus lábios encontrando os dele em um beijo hesitante, mas real. Dante ficou imóvel por um momento, surpreso. Então retribuiu gentilmente, suas mãos emoldurando seu rosto. Quando se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Eu não pretendia, começou Helena. Nem eu, disse Dante. Mas não me arrependo. Helena corou, baixando o olhar. É confuso. Tudo isso é confuso. Não precisa ser, disse Dante suavemente. Podemos ir no seu ritmo, sem pressão. No dia seguinte, a paz que haviam construído foi abalada. Durante o café da manhã, Dante recebeu uma ligação que o fez ficar tenso. Entendo, disse ele ao telefone, sua voz voltando ao tom empresarial. Duplique a segurança. Agora. O que foi? Perguntou Helena quando ele desligou. Nada com que você precise se preocupar, disse Dante, mas sua expressão preocupada dizia o contrário. Dante, somos casados agora. Se algo está te preocupando... Ele a estudou por um momento, então suspirou. Alguns concorrentes descobriram sobre o projeto da IA. Estão tentando roubar a tecnologia. Isso é perigoso? Pode ser. Especialmente porque... Ele hesitou. Por que o quê? Porque agora eles sabem sobre você. E podem tentar usar você contra mim. Helena sentiu um frio no estômago. O que isso significa? Significa que precisamos ser mais cuidadosos. Talvez seja melhor você não sair sozinha por um tempo. Você está me dizendo que sou prisioneira? Não, disse Dante firmemente. Estou dizendo que você é importante para mim agora, e há pessoas que podem tentar machucá-la por causa disso. A palavra importante fez o coração de Helena acelerar, mas também a assustou. Ela havia entrado naquele casamento esperando ser ignorada, não se tornar um alvo. Naquela tarde, enquanto trabalhavam no laboratório, Helena percebeu que Dante estava distraído, constantemente verificando seu telefone. Você não consegue se concentrar, observou ela. Desculpe, é só... Dante parou quando seu telefone tocou novamente. Desta vez, sua expressão ficou sombria. O que foi? Perguntou Helena alarmada. Eles invadiram meu escritório, disse Dante já se levantando. Roubaram alguns arquivos. Sobre o projeto? Entre outras coisas. Dante pausou, olhando para ela. Helena,
Talvez seja melhor você ir para um lugar seguro por alguns dias. Como assim? Tenho uma casa de campo fora da cidade. Você estaria segura lá enquanto resolvo isso. Helena balançou a cabeça. Não, não vou fugir. Este projeto é meu também agora. Helena... Não, Dante. Passamos semanas trabalhando nisso juntos. Se há perigo, enfrentamos juntos. Dante a olhou por um longo momento, então assentiu lentamente. Está bem, mas prometa-me que você será cuidadosa. Prometo. Naquela noite, eles implementaram protocolos de segurança extras. Guardas foram posicionados no edifício, códigos de acesso foram alterados, e o laboratório foi lacrado com segurança adicional. Helena estava no quarto quando ouviu passos no corredor. Pensando que fosse Dante, ela abriu a porta, mas encontrou o corredor vazio. Um arrepio subiu por sua espinha. Dante? Chamou ela. Ele apareceu rapidamente do escritório. O que foi? Achei que ouvi alguém no corredor. A expressão de Dante endureceu. Ele verificou todo o andar, mas não encontrou ninguém. Talvez tenha sido sua imaginação, disse ele, mas Helena notou que ele triplicou a verificação dos sistemas de segurança. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Por volta das 2 da manhã, ela decidiu ir até a cozinha tomar um chá. Estava voltando para o quarto quando ouviu ruídos vindos do laboratório. Seu sangue gelou. Havia alguém lá dentro. Silenciosamente, ela correu até o quarto de Dante e bateu urgentemente na porta. Dante, sussurrou quando ele abriu. Há alguém no laboratório. Instantaneamente alerta, Dante pegou seu telefone e acionou o sistema de segurança, mas as câmeras do laboratório estavam inexplicavelmente offline. Fique aqui, disse ele, pegando uma arma de um cofre. Não, disse Helena. Vou com você. Helena, por favor, não me deixe sozinha. Relutantemente, Dante concordou. Eles se moveram silenciosamente pelo corredor até o laboratório. A porta estava entreaberta e havia luzes piscando lá dentro. Dante fez sinal para Helena ficar atrás dele enquanto ele empurrava a porta. O laboratório estava vazio, mas algo estava diferente. Alguns dos computadores haviam sido mexidos e dados estavam sendo transferidos para um dispositivo externo. Tarde demais, disse uma voz atrás deles. Eles se viraram para ver um homem em roupas escuras parado na entrada. Helena não o reconheceu, mas Dante claramente sim. Marcos, disse Dante, sua voz carregada de raiva e decepção. Olá, velho amigo, disse o homem com um sorriso frio. Lamento pela invasão, mas você sempre foi terrível em compartilhar seus brinquedos. Ex-sócio, Dante explicou rapidamente para Helena. Expulso da empresa há 2 anos por roubo de propriedade intelectual. E agora vim buscar o que deveria ter sido meu desde o início, disse Marcos. Esta IA vale bilhões, Dante. E você a está desperdiçando em terapia quando poderia ser usada para controle de massas, manipulação de dados. Saia daqui, disse Dante apontando a arma. Marcos riu. Não vou embora de mãos vazias, e tenho certeza de que sua nova esposa não gostaria de se machucar. Helena sentiu o terror tomar conta dela quando percebeu que não estavam sozinhos. Outros homens haviam aparecido nas sombras. Dante, sussurrou ela. Eu sei, murmurou ele. Quando eu disser corra, você corre para o elevador e sai do edifício. Não vou te deixar. Helena? Não. Marcos observou a troca com diversão. Como tocante, o grande Dante Rossi encontrou o amor. Isso tornará tudo muito mais interessante. Foi então que os alarmes começaram a tocar. A segurança do edifício havia finalmente detectado a invasão. Parece que nossa janela está fechando, disse Marcos. Dante, você vem conosco voluntariamente e sua esposa fica segura. Ou o quê? Perguntou Dante. Ou levamos vocês dois. Helena viu a tensão no corpo de Dante. Percebeu que ele estava calculando as chances, procurando uma saída. Então, em um movimento súbito, ela fez algo que ninguém esperava. Ela correu para o console principal e ativou o protocolo de emergência que haviam programado.
Todas as informações da IA começaram a ser apagadas automaticamente. Não! Gritou Marcos, correndo atrás dela. Mas era tarde demais. Em questão de segundos, anos de trabalho começaram a desaparecer dos servidores. O que Helena não havia considerado era que eles tinham backups, e agora Marcos estava muito, muito irritado. Sua pequena esposa acabou de tornar isso pessoal. Disse ele para Dante, sua voz perigosamente baixa. Foi então que as luzes se apagaram completamente, mergulhando o laboratório na escuridão. No caos que se seguiu, Helena sentiu uma mão forte pegar seu braço e a puxar. No escuro, ela não conseguia saber se era Dante ou um dos invasores. «Helena!» gritou Dante em algum lugar na escuridão. «Dante!» Ela gritou de volta, mas a mão em seu braço a puxava para longe de sua voz. Quando as luzes de emergência finalmente se acenderam, Helena havia desaparecido. Dante estava sozinho no laboratório devastado, com Marcos e seus homens também sumidos. Tudo o que restava era uma mensagem na tela principal. Se quiser sua esposa de volta, traga os verdadeiros arquivos da IA. Você tem 24 horas. Dante afundou em uma cadeira, percebendo que em poucas semanas, Helena havia se tornado muito mais do que apenas sua esposa de conveniência. Ela havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida. E agora, ele poderia perdê-la para sempre. As próximas horas foram as mais longas da vida de Dante. Ele transformou sua cobertura em um centro de comando, com sua equipe de segurança privada, hackers especializados e até mesmo contatos na polícia trabalhando para encontrar Helena. Mas Marcos era esperto. Havia escolhido desaparecer completamente. Dante não comeu, não dormiu. Apenas caminhava de um lado para o outro, coordenando buscas, analisando pistas, tentando antecipar o próximo movimento de Marcos. A cada hora que passava, sua preocupação se transformava em desespero. Foi apenas quando seu chefe de segurança, Rodrigues, entrou na sala com uma expressão estranha que Dante teve a primeira pista real. «Senhor», disse Rodrigues hesitantemente, «recebemos um sinal». «De Marcos?» «Não, senhor. Da senhora Rossi». Dante se virou rapidamente. «Como assim? Lembra do bracelete que o senhor deu para ela? O que parecia apenas uma joia?» Dante assentiu. Ele havia dado o bracelete para Helena na semana anterior, dizendo que era um presente. Na verdade, tinha um rastreador GPS discreto, uma precaução que agora se mostrava vital. O sinal voltou. Ela está em um depósito no porto. Dante não esperou pela polícia. Equipado com sua equipe de segurança, ele partiu imediatamente para o porto. Durante o trajeto, seu telefone tocou. «Dante», era a voz de Marcos. «Espero que tenha trazido o que pedi». «Onde ela está?» perguntou Dante. Sua voz controlada, mas perigosa. «Segura. Por enquanto. Mas minha paciência está se esgotando. Traga os arquivos completos da IA para o depósito 7, sozinho. Se você a machucou, ela está bem, mas isso pode mudar rapidamente. 1 hora, Dante. Depósito 7, sozinho». A ligação foi cortada. No depósito, Helena estava amarrada a uma cadeira em um escritório improvisado. Marcos caminhava de um lado para o outro à sua frente, claramente nervoso. «Seu marido está demorando», disse ele, «começando a pensar que você não é tão importante para ele quanto imaginou». «Ele virá», disse Helena com mais confiança do que sentia. «Ah, tem certeza? Vocês mal se conhecem. Casamento arranjado, não é? Talvez ele veja isso como uma oportunidade de se livrar de um problema». Helena não respondeu, mas suas mãos trabalhavam silenciosamente nas cordas atrás da cadeira. Durante as horas de cativeiro, ela havia conseguido afrouxá-las ligeiramente. «Sabe», continuou Marcos, «Dante sempre foi frio, calculista, mesmo quando trabalhávamos juntos. Tudo para ele era sobre lucro, poder. Acha realmente que ele é capaz de amor? Você está errado sobre ele», disse Helena firmemente. Marcos riu. «Doce inocência. Deixe-me contar sobre o que seu marido fez comigo. Trabalhávamos juntos há 5 anos quando desenvolvi um algoritmo revolucionário.
Ele roubou meu trabalho, registrou as patentes em seu nome e me expulsou da empresa. Não acredito em você. Não? Pergunte para ele sobre o projeto Prometheus. Veja se ele nega. Helena ficou quieta. Havia algo na confiança de Marcos que a incomodava, mas ela se recusava a acreditar que Dante fosse capaz de tal traição. Foi então que ouviram passos lá fora. Ele chegou, murmurou Marcos, verificando sua arma. Lembre-se, Helena, quando sairmos daqui, você verá quem Dante realmente é. Dante entrou no depósito sozinho, como prometido, carregando um laptop. Seus olhos varreram o ambiente até encontrar Helena, e ela viu o alívio visível em sua expressão. Helena, chamou ele. Você está bem? Estou, respondeu ela, tentando soar forte. Que tocante, disse Marcos, saindo das sombras com a arma apontada para Helena. Trouxe o que pedi. Dante ergueu o laptop. Tudo está aqui, todos os arquivos da IA. Ótimo. Coloque no chão e se afaste. Dante obedeceu, mas Helena percebeu algo em seus olhos. Um brilho que ela havia aprendido a reconhecer quando ele estava planejando algo. Marcos, disse Dante calmamente, antes de você partir com os arquivos, há algo que Helena merece saber. Marcos franziu a testa. Do que está falando? Sobre o projeto Prometheus. Você contou para ela? Helena sentiu seu estômago se contrair. Então era verdade? Contei o suficiente, disse Marcos cautelosamente. Mas não contou toda a verdade, contou? Dante deu um passo à frente. Não contou que você estava vendendo dados dos nossos clientes para concorrentes, que eu o peguei em flagrante. Mentira! Gritou Marcos. Não contou que quando confrontei você, você tentou me chantagear. Ameaçou destruir a empresa se eu não te desse uma participação maior. Helena viu a incerteza crescer no rosto de Marcos. E definitivamente não contou, continuou Dante, que quando descobri suas vendas ilegais, você já havia comprometido a segurança de milhares de clientes. Cale a boca! Marcos apontou a arma para Dante. A verdade é que você nunca se importou com a tecnologia, Marcos. Só queria vendê-la para o maior lance, não importa as consequências. Foi nesse momento que Helena percebeu que suas cordas estavam suficientemente frouxas. Em um movimento rápido, ela se libertou e se jogou para o lado gritando, Dante! O som de tiros ecoou pelo depósito. Quando a fumaça baixou, Marcos estava no chão, desarmado pela equipe de segurança de Dante que havia entrado pelas saídas dos fundos. Helena estava segura nos braços de Dante, ambos tremendo de adrenalina. Como você? Começou Helena. O laptop, explicou Dante. Não tinha os arquivos reais. Era uma isca. Minha equipe estava rastreando o sinal desde que entrei. E se algo tivesse dado errado? Dante a abraçou mais forte. Não podia pensar nisso. Só sabia que tinha que trazê-la de volta. Mais tarde, de volta à cobertura, Helena finalmente fez a pergunta que a estava consumindo. Dante, o que Marcos disse sobre o projeto Prometheus, havia alguma verdade nisso? Dante suspirou, puxando-a para se sentar ao lado dele no sofá. Sim, havia, mas não da forma que ele contou. Helena esperou, dando-lhe tempo para explicar. Marcos era meu sócio, começou Dante. Ele era brilhante, mas ambicioso demais. Quando desenvolvemos o projeto Prometheus, um sistema de análise de dados, ele queria vendê-lo para governos autoritários, empresas que usariam para vigilância em massa. E você não concordou. Não, eu via o potencial da tecnologia para ajudar pessoas, não controlá-las. Quando descobri que ele estava secretamente negociando vendas ilegais, confrontei-o. Dante pausou, passando a mão pelo cabelo. Ele tentou me chantagear. Disse que se eu não concordasse com os negócios dele, ele vazaria dados sensíveis dos nossos clientes. O que você fez? Expulsei-o da empresa e reportei as atividades ilegais às autoridades. Ele jurou vingança, mas depois desapareceu por 2 anos. Helena estudou o rosto de Dante, procurando sinais de mentira, mas encontrou apenas honestidade dolorosa. Por que não me contou isso antes?
Porque tem mais, disse Dante quietly. Marcos não estava errado sobre uma coisa. Eu era frio, calculista. Antes de você, antes da IA terapêutica, eu realmente só me importava com lucro e poder. Helena tocou sua mão. E o que mudou? Você, disse ele simplesmente. Trabalhar com você no projeto da IA, ver sua paixão por ajudar pessoas, me lembrou de quem eu costumava ser antes de Isabela morrer, antes de endurecer meu coração. Helena se inclinou e beijou-o suavemente. Todos nós fazemos escolhas que lamentamos. O importante é quem escolhemos ser agora. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Helena não foi para seu próprio quarto. Em vez disso, ela parou na porta do quarto de Dante. Posso ficar aqui esta noite? Perguntou ela, vulnerável. Não quero ficar sozinha. Os olhos de Dante se suavizaram. Sempre, disse ele. Deitados na grande cama, Helena se aninhava contra o peito de Dante, ouvindo o batimento constante de seu coração. A proximidade que tinham evitado cuidadosamente nas semanas anteriores agora parecia natural, necessária. Helena, murmurou Dante no escuro. Hoje, quando pensei que poderia perdê-la... Shh, disse ela, pressionando os dedos contra seus lábios. Não perdeu. Estou aqui. Não é só isso, disse ele pegando a mão dela. Percebi algo. Em algum momento nas últimas semanas, você parou de ser apenas minha esposa de conveniência. Você se tornou... O quê? Perguntou Helena suavemente. Tudo, disse ele virando-se para olhá-la. Você se tornou tudo para mim. Helena sentiu seu coração acelerar. Dante. Eu te amo, disse ele, as palavras saindo em um sussurro urgente. Sei que não temos o tipo de casamento tradicional. Sei que começamos do jeito errado. Mas eu te amo. E quase perdê-la hoje me fez perceber que não posso mais fingir que isso é apenas conveniente. Helena ficou quieta por um longo momento, estudando seu rosto na luz suave do quarto. Então, lentamente ela sorriu. Eu também te amo, sussurrou ela. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. Você não é o homem que eu pensei que seria. Você é muito melhor. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Profundo, apaixonado, cheio de promessas não faladas. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Helena, disse Dante, sua voz rouca. Você tem certeza? Sobre nós? Em resposta, ela o beijou novamente, derramando todos os seus sentimentos no contato. Suas mãos exploraram o rosto dele, memorizando cada linha, cada textura. Tenho certeza, sussurrou ela contra seus lábios. O que se seguiu foi uma noite de descoberta mútua, de ternura e paixão que selou finalmente o que havia começado como um casamento de conveniência e se transformado em algo muito mais profundo. Na manhã seguinte, eles acordaram entrelaçados, a luz do sol de Buenos Aires banhando o quarto em tons dourados. Helena traçava círculos preguiçosos no peito de Dante, enquanto ele acariciava seus cabelos. O que fazemos agora? Perguntou Helena. Agora, disse Dante, começamos nossa vida real, como um casal de verdade. E a IA? Vamos reconstruí-la, juntos, e desta vez, vamos fazer direito, como um projeto de código aberto para a terapia comunitária, exatamente como você sugeriu. Helena sorriu. Marcos destruiu tudo? Não tudo. Tínhamos backups seguros que ele nunca encontrou. Podemos recomeçar. E seus negócios? Dante foi silencioso por um momento. Estou pensando em mudanças. Talvez seja a hora de focar menos na expansão agressiva e mais em projetos que realmente importam. Como a IA terapêutica? Entre outras coisas. Você me mostrou que há mais na vida do que apenas acumular riqueza. Helena se inclinou para beijá-lo. Então fazemos isso juntos. Somos uma equipe de verdade agora. Uma equipe de verdade, concordou Dante. Mais tarde, naquela manhã, enquanto tomavam café no terraço, Helena recebeu uma ligação inesperada. Alô? Atendeu ela.
Helena? Era a voz de Carmen, sua tia. Querida, vimos no noticiário sobre o que aconteceu. Você está bem? Helena trocou um olhar com Dante. Eles não haviam falado com Augusto e Carmen desde o casamento. Estou bem, tia Carmen. Que alívio. Escute, querida. Augusto e eu estivemos conversando e gostaríamos de fazer as pazes. Talvez possamos jantar juntos esta semana? Helena hesitou. Parte dela ainda estava magoada pela forma como eles a trataram, mas outra parte sentia falta da única família que lhe restava. Posso pensar sobre isso? Claro, querida. Só queremos que saiba que sentimos muito por tudo. Estávamos desesperados, mas isso não justifica o que fizemos com você. Depois que Helena desligou, Dante a estudou cuidadosamente. O que você quer fazer? Perguntou ele. Não sei, admitiu Helena. Parte de mim quer perdoá-los. Eles são a única família que tenho. E a outra parte? A outra parte ainda está magoada. Dante pegou sua mão. Qualquer que seja sua decisão, eu apoio. Mas lembre-se, perdão não significa esquecer. Você pode perdoá-los sem permitir que a machuquem novamente. Helena assentiu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Naquela tarde, eles voltaram ao laboratório para avaliar os danos. Surpreendentemente, Marcos havia destruído menos do que pensavam. Com os backups seguros que Dante mantinha em servidores externos, eles poderiam reconstruir a IA em algumas semanas. Sabe o que isso significa? Disse Helena, olhando os códigos na tela. O quê? Significa que podemos fazer melhor desta vez. Incorporar tudo o que aprendemos sobre relacionamentos, sobre superação de trauma. Dante sorriu. Você quer dizer que nossa própria jornada pode informar o projeto? Exatamente. Quem melhor para criar uma IA sobre superar adversidades do que duas pessoas que fizeram exatamente isso? Conforme trabalhavam juntos naquela tarde, reconstruindo seu projeto do zero, Helena refletiu sobre como sua vida havia mudado. 3 meses atrás, ela era uma jovem assustada, forçada a um casamento que temia. Agora, ela era uma mulher apaixonada, parceira igual de um homem que a amava e respeitava. Dante, disse ela durante uma pausa. Não me arrependo. Do quê? De nada. Do casamento arranjado, dos tios, até mesmo do sequestro. Tudo isso nos trouxe até aqui. Dante parou de digitar e a olhou. Nem eu, disse ele. Às vezes os piores momentos da nossa vida são os que nos levam aos melhores. Helena sorriu, voltando ao trabalho. Eles tinham uma IA para reconstruir, uma vida para construir e um amor para nutrir. Do lado de fora, o sol de Buenos Aires começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Era um novo dia chegando ao fim, mas para Helena e Dante, era realmente o começo de tudo. O que começou como um casamento de conveniência havia se transformado na mais bela história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado. E eles estavam apenas começando. No laboratório, a IA que estavam reconstruindo piscou para a vida, suas primeiras palavras aparecendo na tela. Olá. Estou aqui para ajudar pessoas a encontrarem esperança depois da perda. Como posso ajudá-la hoje? Helena e Dante sorriram um para o outro. Sua criação artificial havia aprendido a coisa mais humana de todas, a capacidade de oferecer conforto àqueles que precisavam, exatamente como eles haviam oferecido um ao outro. 6 meses haviam se passado desde o sequestro, e a vida de Helena e Dante havia encontrado um ritmo novo e harmonioso. A IA terapêutica, que eles haviam batizado de Esperança, estava em fase final de testes beta e funcionava melhor do que jamais imaginaram. Mais importante ainda, seu casamento havia se transformado de uma união arranjada em uma parceria verdadeira, baseada em amor profundo e respeito mútuo. Helena acordou numa manhã de inverno portenho sentindo-se estranha. Nas últimas semanas, havia experimentado uma fadiga incomum e episódios de enjoo matinal que inicialmente atribuiu ao estresse do lançamento próximo da Esperança. Você está bem? Perguntou Dante,
notando sua palidez quando ela entrou na cozinha. Só um pouco cansada, disse Helena, aceitando a xícara de café que ele ofereceu. O aroma, que normalmente a revigorava, fez seu estômago revirar. Dante franziu a testa, estudando-a com preocupação. Talvez devesse ver um médico. Você não tem estado bem há dias. Helena estava prestes a protestar quando uma onda de náusea a atingiu com força total. Ela correu para o banheiro, deixando Dante alarmado na cozinha. Quando ela voltou, pálida e tremendo, Dante já estava pegando as chaves do carro. Vamos ao hospital, agora. No hospital, depois de uma série de exames, a médica entrou na sala com um sorriso. Bem, tenho boas notícias, disse a doutora Martinez. Você está grávida, Helena, cerca de 8 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para Dante, que estava imóvel, seu rosto uma máscara de choque. Grávida, sussurrou Helena. Sim. Pelos sintomas que descreveu e os exames, tudo indica uma gravidez saudável. Helena sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Lágrimas de alegria, medo e incredulidade misturadas. Ela olhou novamente para Dante, que ainda não havia falado. Dante, disse ela hesitantemente. Lentamente, como se acordando de um sonho, Dante se virou para ela. Seus olhos estavam brilhando com umidade. Um bebê, murmurou ele. Nós vamos ter um bebê. Helena assentiu, ainda processando a informação. Então, subitamente, Dante a pegou em seus braços e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Helena, disse ele, colocando-a de volta no chão e emoldurando seu rosto com as mãos. Você me deu tudo, seu amor, uma nova perspectiva de vida. E agora, um filho. Você está feliz? Perguntou ela, ainda insegura. Feliz? Dante riu, um som cheio de pura alegria. Estou estático, aterrorizado, mas estático. Nas semanas seguintes, a gravidez de Helena trouxe mudanças significativas para suas vidas. Dante se tornou ainda mais protetor, insistindo que ela reduzisse sua carga de trabalho no projeto Esperança. A IA pode esperar, disse ele quando Helena protestou. Você e nosso bebê são mais importantes. Dante, não sou feita de vidro, argumentou Helena. E a esperança é importante também. Há pessoas esperando por essa tecnologia. Eles encontraram um meio termo. Helena continuaria trabalhando, mas com horários reduzidos e sem estresse desnecessário. O laboratório havia se tornado um local ainda mais especial para eles. Enquanto trabalhavam na versão final da Esperança, Helena frequentemente colocava a mão na barriga ainda pequena, imaginando como seria explicar para seu filho sobre o projeto que havia unido seus pais. Sabe, disse Helena uma tarde, nosso bebê vai crescer conhecendo a Esperança. Para ele, será normal ter uma IA que ajuda pessoas com luto. Dante sorriu, colocando a mão sobre a dela em sua barriga. E ele nunca saberá um mundo onde seus pais não se amavam. Era uma diferença marcante do início do casamento. Agora, eles mal conseguiam se lembrar de como era viver separadamente. 3 meses depois da descoberta da gravidez, chegou o dia do lançamento público da Esperança. Helena estava com quase 5 meses de gestação, sua barriga já visivelmente arredondada sob o vestido elegante que usava para a conferência de imprensa. O evento foi realizado no centro de convenções mais prestigioso de Buenos Aires. Jornalistas, psicólogos, representantes de hospitais e ONGs lotavam o auditório. Dante abriu a apresentação, explicando a tecnologia por trás da IA, mas foi Helena quem tocou os corações da audiência. A Esperança não é apenas um programa de computador, disse ela, uma mão inconscientemente repousando em sua barriga. É o resultado de 2 pessoas que encontraram cura em meio à dor. Meu marido a concebeu após perder sua primeira esposa. Eu a ajudei a crescer após perder meus pais. Juntos, criamos algo que esperamos ajude outros a encontrar luz nas trevas. A demonstração ao vivo foi poderosa. Eles mostraram como a Esperança interagia com usuários reais, oferecendo suporte personalizado e empático para diferentes tipos de luto.
O mais importante, explicou Dante, é que a Esperança será disponibilizada gratuitamente para hospitais, clínicas de saúde mental e organizações sem fins lucrativos. Acreditamos que a cura emocional não deve ter preço. A resposta foi esmagadoramente positiva. Pedidos de implementação começaram a chegar antes mesmo do fim da apresentação. Algumas semanas após o lançamento bem-sucedido, Helena estava trabalhando em casa quando recebeu uma visita inesperada. Carmen e Augusto estavam na porta, parecendo nervosos e arrependidos. "Helena", disse Carmen hesitantemente, "podemos conversar?" Helena hesitou, então os convidou para entrar. Desde o dia em que ligaram após o sequestro, eles haviam trocado algumas mensagens, mas este era o primeiro encontro face a face. "Primeiro", disse Augusto, suas palavras soando ensaiadas, "queremos pedir desculpas. O que fizemos foi imperdoável." "Estávamos desesperados", acrescentou Carmen. "As dívidas, a pressão, mas isso não justifica termos usado você dessa forma." Helena os estudou cuidadosamente. Havia sinceridade em seus arrependimentos, mas também algo mais, uma hesitação que a deixou alerta. "Aprecio as desculpas", disse ela calmamente, "mas suspeito que há mais do que querem me dizer." Augusto e Carmen trocaram olhares culpados. "Helena", disse Augusto finalmente, "há algo que você precisa saber, sobre a noite do incêndio que matou seus pais." O sangue de Helena gelou. "O que sobre aquela noite?" Carmen respirou fundo. "Não foi um acidente." Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "O que você quer dizer?" "Seu pai descobriu algo na empresa onde trabalhava. Corrupção, lavagem de dinheiro. Ele estava prestes a denunciar quando..." Augusto não conseguiu terminar a frase. "Quando o quê?" perguntou Helena, sua voz tremendo. "Quando alguém decidiu silenciá-lo", sussurrou Carmen. "O incêndio foi proposital." Helena teve que se sentar, sentindo tontura. "Vocês sabiam disso esse tempo todo?" "Suspeitávamos", admitiu Augusto. "Mas só tivemos certeza recentemente, e há mais." "Mais?" "A empresa onde seu pai trabalhava era uma subsidiária da corporação que Marcos representava. A mesma Marcos que sequestrou você." Helena sentiu náusea, mas não da gravidez. "Vocês estão dizendo que Marcos pode ter estado envolvido na morte dos meus pais?" "Não diretamente", disse Carmen rapidamente. "Mas a rede de corrupção, sim." Naquele momento, Dante chegou em casa. Vendo a palidez de Helena e a tensão no ar, ele imediatamente ficou alerta. "O que está acontecendo?" perguntou ele. Helena contou a ele tudo que seus tios haviam revelado. Conforme ela falava, a expressão de Dante ficou cada vez mais sombria. "Por que vocês estão contando isso agora?" perguntou Dante suspiciosamente. Augusto hesitou. "Porque Marcos não está na prisão." "Como assim?" Helena se levantou bruscamente. "Ele escapou há uma semana, e há rumores de que ele está planejando algo contra vocês." Depois que Augusto e Carmen partiram, Dante imediatamente acionou sua equipe de segurança. A cobertura foi transformada em uma fortaleza, com guardas 24 horas e sistemas de segurança reforçados. "Helena", disse Dante gentilmente, encontrando-a no terraço olhando para a cidade. "Sinto muito. Sobre seus pais. Sobre tudo." Helena se virou para ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eles foram assassinados, Dante. Mortos porque meu pai tentou fazer a coisa certa." Dante a abraçou, deixando-a chorar contra seu peito. "Vamos descobrir a verdade", prometeu ele. "E vamos garantir que os responsáveis paguem." "E se Marcos vier atrás de nós novamente? E se ele machucar nosso bebê?" "Isso não vai acontecer", disse Dante firmemente. "Prometo que não vou deixar nada acontecer com vocês." Naquela noite, eles decidiram agir proativamente. Em vez de esperar Marcos vir até eles, iriam atrás dele. "Tenho contatos na polícia", disse Dante, "e investigadores particulares. Vamos rastreá-lo." "Quero ajudar", disse Helena. "Helena, você está grávida." "Exatamente."
Este bebê merece crescer em um mundo onde os assassinos de seus avós foram punidos, onde Marcos não pode nos ameaçar. 2 semanas de investigação intensiva revelaram que Marcos estava se escondendo em uma fazenda isolada fora de Buenos Aires. Mais importante, descobriram que ele estava planejando um ataque final contra Dante e Helena. Ele está obcecado, explicou Rodrigues, o chefe de segurança. Culpa vocês por arruinar sua vida. E agora, com a esperança sendo um sucesso internacional, ele se sente ainda mais traído. Qual é o plano dele? Perguntou Helena. Pelos nossos informantes, ele pretende atacar durante o evento beneficente de caridade na próxima semana. Muita gente, muita confusão. Helena e Dante trocaram olhares. O evento beneficente era importante. Seria o lançamento oficial da Esperança para uso comunitário. Cancelamos o evento, disse Dante imediatamente. Não, disse Helena surpreendentemente. Usamos como armadilha. Helena, é muito perigoso. Dante, pense. Se cancelarmos, ele só esperará outra oportunidade. Pelo menos assim controlamos as circunstâncias. Relutantemente, Dante concordou. Com a ajuda da polícia, eles elaboraram um plano para capturar Marcos de uma vez por todas. 2 semanas de investigação intensiva revelaram que Marcos estava se escondendo em uma fazenda isolada fora de Buenos Aires. Mais importante, descobriram que ele estava planejando um ataque final contra Dante e Helena. Ele está obcecado, explicou Rodrigues, o chefe de segurança. Culpa vocês por arruinar sua vida. E agora, com a Esperança sendo um sucesso internacional, ele se sente ainda mais traído. Qual é o plano dele? Perguntou Helena. Pelos nossos informantes, ele pretende atacar durante o evento beneficente de caridade na próxima semana. Muita gente, muita confusão. Helena e Dante trocaram olhares. O evento beneficente era importante. Seria o lançamento oficial da Esperança para uso comunitário. Cancelamos o evento, disse Dante imediatamente. Não, disse Helena surpreendentemente. Usamos como armadilha. Helena, é muito perigoso. Dante, pense. Se cancelarmos, ele só esperará outra oportunidade. Pelo menos assim controlamos as circunstâncias. Relutantemente, Dante concordou. Com a ajuda da polícia, eles elaboraram um plano para capturar Marcos de uma vez por todas. 6 meses depois, Helena estava no hospital, segurando sua filha recém-nascida nos braços. A pequena Sofia tinha os olhos azuis penetrantes do pai, mas o sorriso suave da mãe. Ela é perfeita, sussurrou Dante, tocando delicadamente a bochecha da filha. Como você se sente sendo pai? Perguntou Helena. Aterrorizado e estático ao mesmo tempo, admitiu Dante. E você? Como se sente sendo mãe? Completa, disse Helena simplesmente. Eles haviam decidido se mudar da cobertura para uma casa menor e mais acolhedora nos subúrbios de Buenos Aires. Um lugar onde Sofia poderia crescer com jardim, árvores e normalidade. A Esperança havia se tornado um sucesso internacional, implementada em mais de 50 países. Eles haviam criado uma fundação para supervisionar sua distribuição gratuita e desenvolvimento contínuo. Sabe, disse Helena enquanto amamentava Sofia, às vezes penso em como tudo começou. O casamento arranjado, o medo, a incerteza. E se arrepende? Perguntou Dante sentando-se ao lado da cama. Nunca, disse Helena firmemente. Porque tudo isso nos trouxe até aqui, até ela. Dante pegou a mão livre de Helena, entrelaçando seus dedos. Eu costumava pensar que o amor verdadeiro era uma fantasia, que pessoas como eu não mereciam felicidade. E agora? Agora sei que às vezes Deus usa os caminhos mais improváveis para nos dar exatamente o que precisamos. Helena sorriu, olhando de sua filha para seu marido. A Esperança, nossa IA, ajuda pessoas a superar a perda, mas nós fizemos o oposto. Como assim? Nós aprendemos a encontrar amor onde esperávamos apenas sobrevivência. Dante se inclinou e beijou Helena suavemente. E nossa filha vai crescer conhecendo apenas amor.
e sabendo que seus pais superaram tudo para criar uma família baseada na escolha, não na obrigação. Conforme o sol se punha sobre Buenos Aires, pintando o quarto do hospital em tons dourados, Helena, Dante e Sofia formavam um quadro perfeito de amor, que havia triunfado sobre todas as adversidades. O que começou como um casamento forçado havia se transformado na mais bela história de amor, e agora eles estavam escrevendo um novo capítulo, como uma família verdadeira, unida não por circunstâncias, mas por escolha e amor profundo. A esperança, sua criação artificial, continuaria ajudando pessoas ao redor do mundo a encontrar luz nas trevas. Mas Helena e Dante haviam criado algo ainda mais milagroso, uma família construída sobre o alicerce inabalável do amor verdadeiro. E essa era apenas a primeira página da história de Sofia Rossi, uma menina que cresceria sabendo que o amor sempre vence, mesmo quando começamos com medo. A manhã de primavera chegou suave à casa dos Rossi nos subúrbios de Buenos Aires. Helena acordou com o som familiar de risadas vindas do jardim, onde Dante brincava com Sofia, agora uma menina esperta de 3 anos, e o pequeno Diego, de apenas 8 meses. Aos 22 anos, Helena havia se tornado uma mulher de confiança radiante, muito diferente da jovem assustada que um dia foi forçada ao casamento. Seus olhos brilhavam com a satisfação de quem encontrou seu propósito na vida. Dante, aos 48 anos, havia trocado seus ternos impecáveis por roupas casuais na maioria dos dias, dedicando-se mais à família e aos projetos sociais do que aos negócios agressivos que um dia definiram sua vida. "Mamãe!" gritou Sofia, correndo para dentro de casa com suas perninhas pequenas. "Papai disse que hoje é um dia especial." Helena sorriu pegando a filha no colo. "É mesmo, minha amor. Hoje faz 3 anos que papai e mamãe se tornaram uma família de verdade." Não era tecnicamente o aniversário de casamento. Eles haviam decidido celebrar o dia em que se declararam amor verdadeiro pela primeira vez, considerando-o o início real de seu matrimônio. Durante o café da manhã, enquanto Sofia tentava alimentar Diego com uma colherada de papinha que mais sujava que alimentava, Dante mostrou a Helena uma mensagem que havia recebido. "A Esperança atingiu 5 milhões de usuários ativos", disse ele, mostrando o tablet. "E olhe isso. O programa para crianças órfãs que você desenvolveu está sendo implementado em 20 países. Helena sorriu com orgulho. Após o nascimento de Sofia, ela havia criado uma versão especial da Esperança para crianças que perderam os pais, incorporando elementos lúdicos e educacionais que a ajudaram a processar sua própria perda na infância. "Lembra quando achávamos que talvez pudéssemos ajudar algumas centenas de pessoas?" disse Helena, limpando o rosto de Diego. "E agora estamos impactando milhões", completou Dante. "Sabe qual é a melhor parte?" "Qual?" "É que nossos filhos vão crescer em um mundo onde nossa história de amor está literalmente ajudando outras pessoas a encontrar esperança." Sofia, sempre atenta às conversas dos pais, ergueu a cabeça. "Papai, conta a história de como vocês se conheceram." Helena e Dante riram. Sofia adorava ouvir a versão editada para crianças de como seus pais se apaixonaram. "Era uma vez", começou Dante dramaticamente, "uma princesa muito bonita que estava triste porque não tinha família. E aí apareceu um príncipe meio rabugento que não sabia como sorrir", completou Sofia, aplaudindo. "E então eles construíram um castelo mágico chamado Esperança, que ajudava pessoas tristes a ficarem felizes de novo", finalizou Helena, beijando a testa da filha. "E viveram felizes para sempre", gritou Sofia. "Ainda estamos vivendo felizes para sempre", disse Dante, pegando a mão de Helena por cima da mesa. Naquela tarde, eles receberam uma visita inesperada. Carmen e Augusto chegaram com semblantes sérios, mas não hostis. Nos últimos 3 anos, o relacionamento de Helena com seus tios havia melhorado gradualmente. Não eram próximos como uma família deveria ser, mas haviam encontrado uma convivência respeitosa, especialmente depois que eles ajudaram no caso Marcos, fornecendo informações cruciais. "Helena", disse Carmen, segurando um envelope.
Temos algo para você. Helena abriu o envelope e encontrou a escritura da casa onde seus pais haviam morado. A casa que foi destruída no incêndio. Não entendo, disse ela. Compramos o terreno de volta, explicou Augusto, e queríamos devolvê-lo para você. É onde você deveria ter crescido. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Por quê? Por quê? Disse Carmen. Nunca poderemos desfazer o que fizemos, mas podemos garantir que seus filhos tenham a conexão com os avós que nunca conheceram. Dante pegou a mão de Helena, sentindo sua emoção. Há mais, continuou Augusto. Usamos o dinheiro que restou do acordo do casamento para construir uma pequena casa no terreno. Nada fancy, mas um lugar onde vocês possam levar as crianças para conhecer suas raízes. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Era um gesto pequeno, mas significativo. Obrigada, sussurrou ela. Isso significa muito. No fim de semana seguinte, Helena, Dante e as crianças visitaram o terreno pela primeira vez. A pequena casa era simples, mas aconchegante, e no jardim, Augusto e Carmen haviam plantado uma árvore em memória dos pais de Helena. Sofia correu pelo jardim, enquanto Dante carregava Diego no colo. Helena permaneceu parada diante da árvore por um longo momento. Sabe, disse ela para Dante, finalmente sinto que eles podem descansar em paz. Por quê? Porque seus assassinos pagaram pelo crime. Porque sua filha encontrou felicidade. E porque seus netos vão crescer sabendo sobre eles. Dante a abraçou por trás, encostando o queixo em seu ombro. E porque você se tornou a mulher incrível que eles teriam orgulho de ver. Às vezes me pergunto o que eles pensariam de nossa história, disse Helena. Acho que ficariam fascinados, disse Dante. Uma filha que transformou um casamento forçado na mais bela história de amor. Sofia se aproximou correndo. Mamãe, posso conversar com os vovôs? Perguntou inocentemente, apontando para as árvores. Helena se abaixou, ficando na altura da filha. Claro, minha amor, eles sempre estão escutando. Sofia se aproximou da árvore e sussurrou. Oi, vovô e vovó, eu sou Sofia. Papai e mamãe se amam muito. E eu e Diego somos muito felizes. A mamãe disse que vocês eram muito legais. Helena e Dante trocaram olhares emocionados. Era perfeito na sua simplicidade. Uma semana depois, Dante chegou em casa com uma expressão séria que preocupou Helena. Aconteceu algo? Perguntou ela. Recebi uma proposta, disse Dante, sentando-se ao lado dela no sofá, onde ela amamentava Diego. Uma empresa americana quer comprar toda a tecnologia da Esperança por $2 bilhões. Helena quase deixou cair o bebê. 2 bilhões? Sim. E eles querem que eu continue como CEO da divisão, morando em Silicon Valley. Helena ficou quieta por um momento, processando a informação. E você quer aceitar? Não sei, admitiu Dante. É uma oportunidade incrível de expandir a esperança globalmente, mas significaria deixar nossa vida aqui, nossa casa, nossa comunidade, e principalmente significaria voltar ao mundo corporativo agressivo que jurei deixar para trás. Helena estudou o rosto de seu marido. O que seu coração está dizendo? Dante sorriu. Meu coração está dizendo que já tenho tudo o que preciso. Uma esposa que amo, filhos saudáveis, um projeto que está mudando o mundo. Por que complicar? E sua cabeça? Minha cabeça está dizendo que talvez possamos fazer mais bem se expandirmos. Helena se inclinou e beijou-o suavemente. Então vamos fazer diferente. Como assim? Vamos contrapropor. Eles podem usar nossa tecnologia, mas mantemos o controle sobre sua aplicação social. E você trabalha como consultor, não como CEO. Mantemos nossa vida aqui, mas expandimos nosso impacto. Dante a olhou com admiração. Você é genial, como sempre. Somos uma equipe, lembra? Disse Helena. E equipes tomam decisões juntas. No 3º aniversário de sua declaração de amor, Helena e Dante decidiram renovar seus votos. Não porque precisavam, mas porque queriam celebrar publicamente a jornada que haviam percorrido. A cerimônia foi pequena, no jardim de sua casa,
com apenas família próxima e amigos íntimos. Sofia foi a dama de honra, usando um vestidinho rosa e carregando pétalas de rosas, enquanto Diego dormia pacificamente nos braços de Carmen. Quando nos casamos pela primeira vez, disse Dante, segurando as mãos de Helena. Foi por obrigação e conveniência. Hoje, renovamos nossos votos por escolha e amor. Você me ensinou, disse Helena, que às vezes os melhores presentes vêm embrulhados nos piores momentos. Nosso amor nasceu do medo, mas cresceu na confiança. Helena, disse Dante, prometo continuar escolhendo você todos os dias, não porque tenho que, mas porque quero. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossos filhos precisam. Dante, respondeu Helena, prometo continuar construindo sonhos com você, enfrentar desafios ao seu lado e nunca esquecer que nosso amor é a prova de que Deus pode transformar qualquer situação em milagre. Quando se beijaram, Sofia aplaudiu entusiasmadamente e até Diego pareceu sorrir em seu sono. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo e os convidados haviam partido, Helena e Dante se sentaram no terraço de sua casa, contemplando as estrelas. Sabe qual é a melhor parte de nossa história? Perguntou Helena. Qual? É que ela não acabou. Estamos apenas começando. Dante a puxou para mais perto. Tem razão. Sofia vai crescer. Diego vai dar seus primeiros passos. Talvez tenhamos mais filhos. E a esperança vai continuar ajudando pessoas, acrescentou Helena. Nossa história de amor vai continuar sendo multiplicada em milhões de outras histórias. Helena, disse Dante suavemente, você sabe que eu seria completamente diferente sem você, né? Como assim? Eu seria apenas um empresário rico e solitário. Você me ensinou que a verdadeira riqueza é o amor, a família, o propósito. Helena sorriu. E você me ensinou que merecemos ser amados, que podemos confiar, que o futuro pode ser melhor que o passado. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a paz do momento. Dante, disse Helena de repente, quero te contar algo. Ah, o quê? Estou grávida de novo. Dante se virou para ela tão rapidamente que quase caiu da cadeira. Sério? Helena riu. Descobri hoje de manhã. Ainda é muito cedo, mas... Dante a pegou em seus braços e a girou, ambos rindo como crianças. 3 filhos, murmurou ele. Vamos ter 3 filhos. Uma família grande e barulhenta, disse Helena, como sempre sonhei. E como eu nunca soube que queria até conhecer você. 5 anos depois, Helena estava sentada no jardim da memorial de seus pais, observando Sofia, agora 8 anos, Diego, 5 anos, e a pequena Isabela, 2 anos, brincarem sob a árvore que seus tios haviam plantado. Dante se aproximou, carregando um tablet com as últimas estatísticas da esperança. 10 milhões de usuários, disse ele, sentando-se ao lado dela. Em 75 países. Nossa pequena IA cresceu, disse Helena com orgulho, como nossa família. Helena olhou para seus filhos, seu coração transbordando de gratitude. Sofia estava ensinando Diego a ler, enquanto Isabela tentava imitar tudo o que os irmãos faziam. Sabe qual é a melhor parte? Disse Helena. Qual? Eles nunca vão conhecer um mundo onde não foram desejados, onde não foram amados. Diferente de nós, observou Dante. Exato. Nós quebraremos o ciclo. Nossos filhos vão crescer sabendo que são preciosos. Dante pegou a mão de Helena, observando seus filhos. E quando eles forem grandes e perguntarem como encontramos esse amor tão forte? Vamos contar a verdade, disse Helena, que às vezes Deus nos dá exatamente o que precisamos de uma forma que jamais esperaríamos, que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis. E que até os casamentos arranjados podem se tornar as mais belas histórias de amor. Helena sorriu. Nossa história prova que não importa como você começa. Importa como você escolhe continuar. E nós, disse Dante beijando sua mão, escolhemos continuar amando todos os dias. Conforme o sol se punha sobre Buenos Aires, pintando o céu em tons dourados e rosa,
A família Rossi representava a prova viva de que o amor sempre vence, que a esperança sempre encontra um caminho e que, às vezes, os finais mais felizes nascem dos começos mais difíceis. A esperança continuaria ajudando milhões de pessoas ao redor do mundo a encontrar luz na escuridão. Mas Helena e Dante haviam criado algo ainda mais milagroso. Uma família construída sobre o alicerce inabalável do amor escolhido, cultivado e celebrado todos os dias. Sofia correu até eles, subindo no colo de Helena. Mamãe, você vai contar a história de novo? Qual história, minha amor? Como você e papai se apaixonaram. Helena olhou para Dante, que sorriu. Depois de todos esses anos, eles nunca se cansavam de contar sua história. Era uma vez, começou Helena, uma moça que achava que sua vida tinha acabado. Mas, na verdade, continuou Dante, estava apenas começando. E enquanto contavam sua história mais uma vez, sob as estrelas que começavam a aparecer no céu portenho, Helena sabia com certeza absoluta que algumas histórias de amor são tão poderosas que merecem ser contadas infinitas vezes. Porque elas nos lembram que o amor sempre encontra um jeito. Sempre. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Que você tenha um dia abençoado.